Bem-vindos a mais um seminário em Helena Falar. Este é o último do ano letivo, portanto nós retomaremos em breve, portanto, quando voltamos de férias. Depois será anunciado atempadamente o novo programa. Hoje tenho o prazer de apresentar a Eunice Santos, que fez aqui o mestrado de História das Ciências com o tema do Abrão Zacuto e o Tratado de Influência dos Céus, que ela nos vai apresentar hoje, e é atualmente também doutoranda aqui do departamento e está a fazer um doutoramento sobre a astrometeorologia no século XVII. Então, Eunice, sem mais demoras. Ok, obrigada. Boa tarde. Como o Luís já disse, a minha apresentação baseia-se na minha dissertação de mestrado, que consistiu no estudo e na edição de crítica do Manual de Abrão Zacuto, o Tratado Breve às Influências del Cielo, um tratado médico do século XV. E quem foi Abrão Zacuto? Foi uma figura intelectual de destaque na comunidade judaica espanhola. Iniciou o seu trabalho científico na década de 1470 em Salamanca, onde nasceu em 1452. O seu trabalho científico foi continuado depois no seu exílio, em Portugal, após a expulsão dos judeus de Espanha em 1492, e no norte da África e em Jerusalém, após dezembro de 1496, com a expulsão dos judeus de Portugal. Hoje em dia, Zacuto é reconhecido como o principal astrónomo da Península Ibérica do final da Idade Média, sendo a sua obra mais divulgada o Ha-Hibur Ha-Gadol. Eu não sei se é assim que se diz, porque eu não sei hebraico, mas pronto, em português, a Grande Composição. Um tratado com várias tabelas astronómicas, escrito em hebraico e terminado em 1478. Este tratado foi posteriormente traduzido para castelhano em 1481, portanto sabemos que Zacuto, nestas datas, estaria em Salamanca. Ele foi traduzido por Juan de Salaya, um professor da cadeira de Astrologia da Universidade de Salamanca, com a ajuda do próprio Zacuto. As tabelas de Zacuto foram bastante estudadas pela historiografia, tiveram um impacto significativo sobre os astrónomos posteriores e são referidas em textos em hebraico, em latim e em árabe. No entanto, muitas das suas tabelas servem propósitos estritamente astrológicos e a sua vertente de astrólogo tem sido descurada nos estudos efetuados sobre a sua obra. Não é possível ignorar que, para Zacuto, os estudos astronómicos estavam inteiramente ao serviço da astrologia, que no século XV era considerada como um sistema racional de apreensão do funcionamento do cosmos e estava totalmente estabelecida no Ocidente. No que diz respeito aos seus trabalhos de cariz astrológico, ainda em Espanha, na corte de Dom Juan de Zúñiga, em Gata, em 1486, Zacuto escreveu a sua principal obra astrológica, o Tratado de Astrologia Médica, que é o tema da minha apresentação. Além disso, durante a sua estadia em Portugal, foi astrólogo do rei Dom João II e do rei Dom Manuel I, aconselhando este último sobre a viagem de Vasco da Gama à Índia, segundo as crónicas de Gaspar Correia. Que se tenha conhecimento, escreveu ainda uma previsão astrológica sobre o eclipse de 16 de março de 1485, no tratado que eu estudei, uma previsão sobre a salvação de Israel a partir de 1503 e um texto astrológico sobre o julgamento do astrólogo, com previsões para os anos de 1518 até 1524, portanto, tudo o que iria acontecer a partir do ano 1518, Zacuto não viu as suas previsões serem realizadas, ou não, uma vez que ele morreu em 1515. Portanto, o objetivo da minha dissertação de mestrado foi precisamente contribuir para reabilitar a imagem de Zacuto também como astrólogo e não só como astrónomo do século XV. Para alcançar este objetivo, estudei a sua principal obra astrológica,
o Tratado Breve, que dá o nome a esta apresentação, analisando os conceitos, as técnicas e as práticas astrológicas mencionadas por Zacuto per si, ou seja, como um corpo de conhecimentos por si só, e em comparação com astrólogos seus antecessores, de forma a destacar as semelhanças e influências encontradas, bem como os seus contrastes. Para isso, foram utilizadas tanto as fontes mencionadas por Zacuto, a que foi possível ter acesso, como por exemplo Ptolomeu, que foi o autor que o Zacuto mais citou, Ali Ben Ragel, Albumassar e Abrão Ibn Ezra. Utilizei também outras fontes de astrologia helenística não mencionadas por Zacuto e estudos recentes sobre este conhecimento milenar. Na minha dissertação de mestrado, apresentei também alguns exemplos de previsões astrológicas efetuadas pelo Zacuto, confirmando que ele era um praticante de astrologia. Não só o eclipse de 1485 que já falei, mas outro tipo de previsões que ele fez. Além do manuscrito em si, efetuei também uma nova transcrição e edição crítica desta obra, comparando-a com as transcrições já existentes. A primeira transcrição foi feita pelo investigador português Joaquim de Carvalho em 1927. A segunda foi feita pelo historiador espanhol José Cobos Bueno em 2000 para celebrar o Ano Mundial das Matemáticas. Existe ainda uma terceira transcrição deste manuscrito, que eu tenha conhecimento, efetuada pela Escola de Tradutores de Sirventa em 2019. Mas nesta última transcrição, o texto foi reconstruído e adaptado à prática astrológica contemporânea. Por isso, não o considerei na minha dissertação. A necessidade desta nova transcrição e edição crítica da obra de Zacuto prendeu-se com o facto das anteriores não oferecerem uma transcrição rigorosa e suficientemente cuidada deste importante texto do século XV, apresentando várias imprecisões. Por exemplo, em várias páginas, em ambos os historiadores, foram omitidas linhas inteiras de texto na sua transcrição, fazendo com que se perdesse o sentido das frases. Por exemplo, nesta frase em que Zacuto explica a necessidade da nona esfera celeste, que representa as coisas universais, se omitirmos a parte que está aqui a sublinhado, como Carvalho e Cobos Bueno fizeram, o sentido da frase altera-se completamente, não havendo distinção entre as coisas universais, que pertencem à nona esfera, que era aquela que Zacuto estava a tentar explicar a necessidade, e as coisas particulares, que pertencem às restantes 8 esferas. E esta distinção entre o que é universal e o que é particular é uma questão a que Zacuto dá bastante importância ao longo de todo o manual, fazendo várias vezes referência à premissa essencial do pensamento astrológico da época, de que o particular está subordinado ao universal. Portanto, não tendo aquela parte sublinhada, só existiam coisas particulares, não existiam coisas universais. Outro tipo de imprecisão é a troca de números, alterando-se assim as datas dos acontecimentos descritos no texto. Por exemplo, a troca do número 5 pelo número 4, muito parecidos no manuscrito. Tanto Carvalho como Cobos Bueno indicam o inverno de 1403 para uma previsão de dilúvio efetuada por Zacuto, porque todos os planetas iriam ficar retrógrados ao mesmo tempo nesse inverno. Mas, utilizando as coordenadas de Salamanca e a posição dos planetas ao meio-dia, ou seja, a cidade e a hora para a qual o Zacuto elaborou as suas tabelas no Iribur, e utilizando o programa de astrologia Solar Fire, verificamos que foi no dia 18 de dezembro de 1503 que todos os planetas ficaram retrógrados e não no inverno de 1403, conforme indicado por estes dois historiadores. No inverno de 1403, nenhum planeta estava retrógrado. Portanto, nenhum dos historiadores verificou a informação que estava a transcrever. Outra imprecisão muito frequente são as palavras transcritas incorretamente por desconhecimento do seu significado astrológico. Por exemplo, em vez de acatamiento trino,
que significa aspecto de trígono, os dois historiadores transcreveram acatamia total nu, que é uma expressão desprovida de significado. Outro exemplo é o nome latino da estrela fixa Cor Leonis, ou seja, o coração do leão, transcrita por Carvalho como com Leonis e por Cobos Bueno como com Leo. Portanto, ou seja, não estão a fazer referência a nenhuma estrela. Como se torna evidente pelas imprecisões expostas, qualquer análise de uma fonte histórica tem de ter em conta o processo histórico e o contexto em que foi produzida. O historiador das ciências, além de compreender as suas fontes, necessita também de compreender as expressões utilizadas na época em estudo e o seu significado histórico. Necessita ainda de conseguir transmitir essa informação da forma mais autêntica possível e esclarecer como é que essa informação pode explicar o surgimento da ciência moderna. Passando à análise do manuscrito propriamente dito, aqui a capa, esta é a primeira página do manuscrito, como veem é fácil de transcrever, a letra é muito fácil, falta ali um bocadito, mas pronto, algumas coisas dá para tirar, outras não, mas pronto. Ok, então o Zacuto divide-o em 3 partes. Na primeira parte apresenta de forma muito sucinta as bases da doutrina astrológica para se poderem compreender as outras 2 partes do tratado. Na segunda parte apresenta a parte médica associada à astrologia, portanto isto é um tratado de astrologia médica, ou seja, o que é necessário os médicos saberem para aproveitarem as vantagens da ciência astrológica para a medicina. E na terceira parte, a mais extensa, aquilo a que Zacuto chama os assuntos gerais do mundo e os nascimentos, partindo do universal para o particular. Ele acrescenta ainda um complemento sobre o texto dos eclipses do Sol e da Lua, onde ele também explica em que é que isso afeta as doenças do corpo humano. Então, na primeira parte, as bases da doutrina astrológica, Zacuto vai explicar a natureza dos signos e dos planetas, as dignidades e debilidades dos planetas nos signos, o significado das casas astrológicas, quais são as principais estrelas fixas a ter em consideração numa interpretação astrológica e os aspectos que se formam entre os diferentes planetas. Como o próprio autor indica, esta primeira parte serve de introdução para compreender as outras 2 partes do tratado. Nesta primeira parte, a explicação da doutrina astrológica efetuada por Zacuto, sem diferir dos seus antecessores na sua base, é explicada de uma forma original para a época. É explicada através do alinhamento das 9 esferas celestes que representavam o cosmos medieval, um modelo geocêntrico que mostra o céu tal como ele é visto a partir da Terra. A imagem não é do Zacuto, ele não tem imagens no texto, eu é que fui buscar a imagem para ser mais fácil de perceber, mas pronto, vocês conhecem o modelo das esferas celestes. Portanto, Zacuto parte da esfera mais alta, a 9ª, a que ele chama a esfera do zodíaco dos signos e que faz mover todas as outras esferas. Justifica a sua necessidade para explicar a existência dos signos do zodíaco, como é que eles são gerados e quais são as suas características. Esfera dos signos. Passa depois para a 8ª esfera, que designa por esfera das estrelas dos signos, ou seja, a esfera das constelações e estrelas fixas. Cá está as estrelas que, há muitas delas, as constelações têm precisamente o mesmo nome dos signos. E depois passa para a esfera dos planetas, as estrelas errantes, que têm a sua própria esfera cada um. Portanto, a esfera de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. E lista as características astrológicas de cada planeta e as relações que eles estabelecem entre si. Portanto, tem ali as várias esferas e aqui nesta imagem até podemos ver também os elementos da Terra, a Terra no centro, e tem os elementos, o fogo, a terra, a água e o ar. Também estão aqui representadas e o Zacuto também fala nisso.
Além disso, Zacuto considera a existência de uma 10ª esfera, o empíreo, a última esfera de todas. Mas diz que, como esta 10ª esfera pertence ao domínio da teologia e não da ciência da astrologia, então não cabe ao astrólogo falar sobre ela. Nesta apresentação, eu vou apenas realçar a parte médica apresentada por Zacuto no tratado, uma vez que é um tratado de astrologia médica. Então, e no que diz respeito à correlação dos signos com as partes do corpo humano, referida pelos gregos como melotésia, Zacuto segue a tradição dos métodos babilónicos da astrologia médica, que se tornaram comuns no período medieval e na Renascença, e que consiste em fazer corresponder cada parte do corpo a cada signo do zodíaco, começando pela cabeça e pelo primeiro signo, carneiro, e depois ir descendo pela ordem dos signos e descendo pelo corpo humano, até chegar ao signo de peixes, a quem vai ser atribuído os pés. Portanto, vocês podem ver aqui, portanto, carneiro corresponde à cabeça, está ali, aqui. Tem aqui o carneirito em cima da cabeça do senhor. Depois o touro, o pescoço, vemos aqui a cabecita do touro que está aqui no pescoço. O gêmeos representa os braços, temos aqui uns braços. O peito, o caranguejo, peito, entranhas e estômago. Isto, então, está aqui o peito, isto, pronto, não parece bem um caranguejo, parece mais aquelas coisas da Guerra dos Mundos, aqueles bonecos que andam lá, mas pronto, eles se calhar não conheciam o caranguejo. O leão, o coração e o fígado, está aqui o leãozito a apontar para o coração. A virgem, umbigo e intestinos, está aqui um cálice a representar a virgem. A balança, rins e nádegas, tem a ver que a balança a apontar para as nádegas. O escorpião, genitais e útero nas mulheres, está aqui o escorpião, também não parece bem um escorpião, parece um lagostim, mas pronto, é um escorpião. O sagitário, as coxas, está aqui a seta do sagitário, portanto sagitário, como sabem, é metade cavalo, metade arqueiro, não é? E então eles têm aqui a seta espetada nas coxas. O capricórnio, os joelhos, está aqui a cabecinha da cabra. O aquário, os tornozelos, aqui a ânfora a apontar para a parte de baixo das pernas, e os peixes, os pés. Portanto, e chama-se, isto era muito comum, o homem melotésico ou o homem dos signos. Antes disso, porque é que ele faz também esta distinção? Ele depois explica, portanto, dá vários exemplos, que, por exemplo, uma pessoa que nasceu com ascendente peixes vai ter provavelmente um sinal nos pés. Portanto, todas estas correlações depois vão dar origem a sinais no corpo, feridas, etc. Quanto às doenças significadas pelos planetas, portanto, o Saturno é o ouvido direito, fígado, veias, bexiga, intestinos, baço e todas as doenças com fleuma, como a febre quartã, ou seja, a febre que dura 4 dias e depois acalma e depois volta outra vez. O Júpiter, ouvido esquerdo, fígado, pulsação do coração, vísceras e doenças que provocam infecções no sangue, fígado, que é o que limpa o sangue, não é? O Marte, nariz, e depois ele diz que, mas o Ibn Ezra diz que não é o nariz todo, mas apenas a narina direita. Bilis, veias, genitais, fígado outra vez, febres estressantes, estas já são aquelas que são 3 dias de febre intensa e depois acalma. Doenças secas, porque Marte é um planeta quente e seco, portanto tem tendência para doenças secas. Enxaquecas e doenças que aquecem o sangue. Lá está, mais uma vez, um planeta quente, portanto são doenças quentes. O Sol, a parte direita do corpo, olhos e coração, portanto o Sol é um luminar, olhos, e o Sol é o planeta que dá vida a tudo, coração, que é o quem dá vida também ao ser humano. A Vênus, o nariz, mas Ezra diz que apenas a narina esquerda, não é o nariz todo. Rins, esperma, tecido adiposo e genitais. O Mercúrio, a língua, a dicção, doenças secas e perda de discernimento. O Mercúrio é o planeta que representa a mentalidade, logo doenças do foro psicológico. É um planeta essencialmente seco, portanto, doenças secas.
A lua, a parte esquerda do corpo, os olhos e os pulmões. Outro luminar, novamente, os olhos. Depois, na segunda parte, a parte médica associada à astrologia, Zacuto vai explicar como é que devem atuar os médicos que sejam astrólogos. Tanto relativamente à flebotomia, ou seja, quando se deve ou não sangrar um doente para eliminar do corpo os fluidos indesejados, quando é que se devem efetuar as purgas, dar remédios ou dar banho, quais as regras e procedimentos para reforçar as funções naturais do corpo, para ele ter força, para prevenir a doença, como analisar a evolução da doença a partir da teoria dos dias críticos e a ética médica associada à astrologia. Zacuto considera que é necessário que os médicos saibam astrologia, pois se conhecerem os ciclos celestes, que são previsíveis e coerentes com os princípios fundamentais da astronomia, da filosofia natural e da teoria humoral, conseguem antecipar a manifestação de certos sintomas da doença que irão ocorrer em determinados dias e assim serem muito mais precisos no seu diagnóstico quanto ao desfecho dessa mesma doença. Por exemplo, no capítulo da flebotomia, que consiste em efetuar uma incisão numa veia para extrair sangue ou tocar com um ferro quente para provocar escaras e desta forma eliminar os fluidos impuros, Zacuto enumera o que não se deve fazer a um paciente quando a lua se encontra em cada um dos signos do zodíaco. Nesta imagem, também não é de Zacuto a imagem, mas nesta imagem vocês conseguem ver aqui o ferro e os sítios das veias onde é suposto espetar o ferro para sangrar ou para fazer as escaras para eliminar os fluidos que estão lá a mais. E lá está, aqui também, novamente, por exemplo, este escorpiãozito já parece mais um escorpião do que o outro de há bocado. Mas pronto, temos aqui também os signos, aqui, estão a ver aqui o Sagitário, metade cavalo, metade humano com a seta. Portanto, e ele diz que o que é que nós temos que evitar quando a lua está em Carneiro? Raspar o cabelo com uma navalha, não se pode. Colocar ventosas nas orelhas e na nuca e sangrar a veia cefálica, que é uma veia da cabeça. Em Touro, tocar com o ferro na garganta. Lembram-se, o touro estava aqui na garganta do senhor, há bocado. Em Gêmeos, os braços, principalmente se o ascendente for Capricórnio. Isto porquê? Porque se o ascendente do paciente for Capricórnio, isso quer dizer que Gêmeos estará na casa 6, que é a casa das doenças. Então, é mais perigoso ainda para estarmos a sangrar os braços, que é o correspondente dos Gêmeos. Em Caranguejo, bom para sangrar. Porquê? Porque a lua em Caranguejo está na sua própria regência. Portanto, quando a lua está na sua própria regência, não há perigo, podemos fazer o que quisermos ao paciente, quer dizer, o que quisermos mais ou menos, mas aí já não há perigo. Quando está em Leão, não usar medicamentos para induzir o vómito, porque faz mal ao peito. Então, o Leão é o coração, portanto, induzir o vómito provoca tensão no coração. Além disso, não se deve cortar ou estrear roupas novas, porque é um signo fixo e de fogo. Portanto, isto é um aforismo muito antigo do centilóquio atribuído a Ptolomeu, em que todos e vários astrólogos dizem sempre isto. Portanto, antigamente, provavelmente, quando estreavam a roupa que era nova, não a deviam lavar antes, portanto, devia estar seca e depois aquilo devia fazer comichão, digo eu, não sei. Provavelmente seria isso. E como o leão é um signo de fogo, portanto, ainda seca mais. Em Virgem, tocar com o ferro nas costas. Em Balança, nas nádegas. Escorpião, retirar pedra da bexiga e tocar com ferro no membro genital masculino, mas só no masculino, ele não diz nada em relação ao feminino. Sagitário, ancas. Capricórnio, joelhos. Aqui no Aquário, as canelas. E nos Peixes, sangrar a veia do pé, nem para curar a gota, nem para isso se pode, se a lua estiver em Peixes. Mas é um bom dia para tomar medicamentos. Portanto, se a lua estiver em Peixes, podemos tomar medicamentos, não há problema. Ou seja, porquê que ele faz isto? Porque a passagem da lua por determinado signo induz uma maior afluência de umidade e de sangue na parte do corpo que lhe corresponde. Então não podemos estar a fazer cortes, porque senão é muito mais difícil parar o sangue, porque existe muito mais nessa parte.
E é também através do ciclo da Lua que nós vamos tratar todas as doenças. Por exemplo, na teoria dos dias críticos, é precisamente a Lua que vai ser o principal elemento. Porque é através do ciclo da Lua que se faz a análise da evolução de uma doença aguda, ou seja, uma doença de curta duração. E os dias críticos são fortes indicadores para se perceber se o doente recupera ou morre, de acordo com os aspectos que a Lua forma nesse dia. São contados a partir da posição da Lua no início da doença e são os dias em que o médico prevê o aparecimento de uma crise, ou seja, um pico de intensidade ou uma quebra na doença. Então, como é que se faz isso? Faz-se o mapa do dia em que a doença aparece e vê-se o sítio onde está a Lua. E depois, os dias críticos são quando a Lua faz 45 graus ao local onde estava no início da doença, 90, 135, 180, etc. Ou seja, qualquer um destes dias indica uma crise, ou seja, que é uma intensidade da doença ou uma diminuição da doença. E o Zacuto depois diz que, mas os principais, as que terem atenção, são os 90 graus, os 180, os 90 e a conjunção novamente da Lua. Porquê? Porque imaginemos, por exemplo, que a Lua no início da doença estaria em Carneiro. Quando estiver a 90 graus da posição onde estava, estará no signo de Caranguejo. Ou seja, Carneiro é um signo quente e seco, Caranguejo é um signo frio e úmido. Portanto, são elementos completamente contrários. Logo, há uma crise. E nestes dias de crise, se a Lua fizer uma conjunção com Saturno, a doença é má e vai se prolongar. Se a Lua estiver crescente, ou seja, depois de se separar do Sol e começar a crescer a sua luminosidade, o Saturno já não lhe vai fazer tanto mal. Se o Saturno estiver lento, é um dia mau. Se estiver rápido, o mal já não é tão grande. Se o Saturno estiver retrógrado, antes de fazer a oposição ao Sol, então, depois do curado, o doente vai voltar a adoecer. Se a Lua estiver conjunta ao Sol, vai ser um dia muito difícil para o doente até que a Lua se afaste 15 graus dos raios do Sol. Conjunto ao Marte vai ser um dia mau. Marte é um planeta maléfico. Se a Lua estiver minguante, diminui o mal. Se estiver crescente, aumenta o calor. Lá está a Marte, a Lua a crescer em luz, aumenta o calor. Se o Marte estiver em Leão e a doença for de secura, ou seja, de febre, aumenta o mal. Em Aquário, diminui. Conjunta a Júpiter. É bom no caso de doenças de amor, melhor até do que Vênus, que seria o planeta do amor, mas também é bom para doenças do foro psicológico e religioso. A Vênus é o contrário. É melhor nas doenças do foro psicológico, melhor do que o Júpiter, mas também é boa para as doenças de amor. Se a Lua estiver conjunto ao Mercúrio, é mau para o intelecto e para o cérebro, principalmente com aspectos de Saturno e de Marte. Mais uma vez, Mercúrio, planeta da mentalidade, portanto, as doenças são piores para o cérebro. O Zacuto diz que se a doença for prolongada, então em vez de observarmos a Lua, vamos ter que observar o Sol. Então, ele conclui que é necessário que os médicos saibam astrologia, uma vez que os dias críticos estão relacionados com os ciclos dos luminares. A Lua para doenças agudas, o Sol para doenças crónicas. O conhecimento destes ciclos permite aos médicos que sejam astrólogos saber antecipadamente que a manifestação de certos sintomas ou crises irão ocorrer em determinados dias e assim serem mais precisos no seu prognóstico quanto ao desfecho da doença, do que os médicos que não sabem a astrologia porque não sabem quando é que são as crises, não vão ver os aspectos que a Lua vai fazer. Na terceira parte, os assuntos gerais do mundo e os nascimentos, Zacuto vai tratar das mutações do ar, ou seja, as técnicas de astrometeorologia, portanto a previsão do tempo através dos astros, apresentando as suas regras básicas e alguns exemplos de previsão efetuadas por ele. Já vos falei no dilúvio de 1503, lembram-se? Portanto, ele faz várias previsões.
Trata também do nascimento dos homens, ou seja, o ramo da astrologia que trata das natividades, especificando o que deve ser analisado em cada mapa natal a partir de cada casa astrológica. Trata ainda das revoluções do ano, ou seja, as técnicas de previsão que ele considera mais fiáveis e experimentadas para prever o que irá acontecer a um indivíduo ao longo do ano. Justifica os assuntos tratados nesta terceira parte, porque o médico astrólogo precisa de conhecer as alterações do tempo e os fenómenos naturais e sociais associados a essas alterações, para compreender a origem e o contexto geral do aparecimento da doença, ou seja, o ramo da astrologia mundana, a astrologia do mundo. Precisa também de conhecer o temperamento e as características inerentes a cada indivíduo, ou seja, o ramo da astrologia natal, ao nível das suas capacidades e dificuldades, bem como quais as questões de saúde em destaque nesse ano, previsões do que é que vai acontecer naquele ano ao indivíduo. Só assim conseguirá diagnosticar a doença, prescrever os melhores remédios e determinar o melhor momento para o tratamento. Ou seja, o que é que Zacuto está aqui a dizer? Está aqui a dizer que o médico astrólogo tem que utilizar todos os ramos da astrologia para conseguir tratar melhor o seu paciente. Para Zacuto, em vez de servir para prever o inevitável, a astrologia é útil para facilitar o tratamento. O sucesso do médico vai depender do seu conhecimento sobre a forma como as influências celestes se manifestam nos homens, podendo assim identificar mais facilmente quais são os elementos a ajustar: quente, frio, seco, úmido. Desta forma, o médico astrólogo pode impedir a doença de produzir os seus efeitos mais nefastos, porque vai tratá-la antes de acontecer uma crise. No complemento sobre os eclipses, Zacuto vai fazer a distinção entre previsões genéricas e previsões particulares e vai apresentar o significado dos eclipses, tanto do Sol como da Lua, quando ocorrem em cada um dos signos zodiacais. Faz sempre a distinção entre os efeitos dos eclipses para a humanidade em geral e ao nível das doenças que podem provocar no ser humano. E eu aqui pus precisamente só a parte das doenças que o eclipse do Sol pode provocar. Diz o Zacuto que quando há um eclipse do Sol no signo de Carneiro, haverá mortes, doenças dos olhos, estão a ver, portanto, e cabeça das ovelhas, portanto, Carneiro, ovelhas, cabeça, tínhamos visto. O touro, doenças na garganta, também já tínhamos visto. Aqui, sarna nas mãos dos homens e doenças nas patas dos animais, lá está, braços. Gêmeos, caranguejos, tumores, lepra, doenças frias que afetam o rosto dos homens, em leão, febres contínuas, debilidade no coração, lembram-se? Coração. Pronto, e por aí fora. Mas por exemplo, ele aqui em balança diz só declínio do rei, não diz qual é a doença, só diz que há um declínio do rei. Aqui também só diz que é a peste, o Capricórnio, os danos nas cabras, portanto, aqui, ou seja, sempre a correlação entre o signo e a parte do corpo afetada. No caso dos eclipses da Lua, a mesma coisa. Portanto, carneiro, dores de cabeça, tosse, febres contínuas, doenças no gado, aqui doenças no gado, que é touro. Portanto, estão a ver, mais uma vez, os eclipses e as referências em relação ao corpo humano. Então, concluindo, como escreve o próprio autor, este tratado é um manual resumido e com conteúdo muito rico, claramente vocacionado para os médicos que também sejam astrólogos, com os seus temas organizados de forma racional para auxiliar a aplicação prática da medicina astrológica. É um manual de construção semelhante a obras anteriores, estando a sua originalidade na forma como é organizado, porque explica a doutrina astrológica a partir das esferas celestes, como já referi, e não encontrei isso em mais manual nenhum. Outro aspecto interessante e original nesta obra astrológica é a preocupação de Zacuto com a ética médica na segunda parte do tratado, em que indica ao médico astrólogo quais são os procedimentos a desenvolver
quando não consegue assegurar um bom diagnóstico. Ou seja, ele diz que antes de tratar do doente, o médico tem que tirar o mapa e ver se tem algum planeta maléfico na casa 7. Porque se tiver algum planeta maléfico na casa 7, o médico não está em condições de tratar o doente. Então, ou espera por uma altura melhor, ou tem que levar outro colega médico com ele para o ajudar, para não estragar, entre aspas, o que vai fazer ao doente. Além disso, Zacuto não se limita a aceitar simplesmente as ideias de astrólogos anteriores, desenvolve-as e justifica-as através da experimentação. É o próprio que afirma que só inclui no manual o que já está bem experimentado. Notam-se também neste manual os tecnicismos astrológicos de origem árabe e persa, preservados pelos tradutores afonsinos, e a introdução de novas técnicas astrológicas que não existiam ou que estavam menos bem explicadas na tradição helenística. Então, resumindo, a obra de Zacuto apresenta-se como um valioso e raro testemunho do conhecimento e da prática astrológica ibérica do final do século XV, combinando o conhecimento judaico com as tradições arábico-latinas. Fica assim demonstrado que Abrão Zacuto não era apenas um astrónomo matemático, como é descrito na historiografia, era também um astrólogo. E obrigada. Não sei se tem alguma questão. Vamos às perguntas. Então, se ninguém, ainda tenho duas perguntas. Sim. Bom, a primeira é simples, a segunda talvez seja um pouquinho mais complicada. Não sei se aceito perguntas complicadas. Não, a primeira era simplesmente saber se esse manuscrito está disponível online. Não. Ele não está online. Não, eu pedi à Biblioteca Colombina, ele está na Biblioteca Colombina de Sevilha, e eu pedi à Biblioteca Colombina para me fazer o scan e para me enviar. E pronto, comprei o manuscrito à biblioteca. A segunda pergunta é a seguinte, então é uma pessoa que tem estas duas facetas, não é? A de astrólogo e a de astrónomo. Mas a minha questão é até que ponto é que podemos separar as duas? Quer dizer, no século XV não podíamos separar. Seja, qual é verdade que o Almanac Perpétuo é essencialmente são tabelas, não é? Portanto, sim. É um livro de tabelas. E que foi usado na navegação astronómica, ou terá sido uma das obras centrais, sim. Ou pelo menos uma das obras que foram utilizadas na navegação astronómica. Mas a minha questão é até que ponto é que estas duas facetas, que eu acho que não podemos separar, se relacionaram. Por exemplo, uma questão que me surgiu foi até que ponto é que o próprio Almanac Perpétuo não terá sido também feito no âmbito das suas atividades como astrólogo ou não. A minha questão é sobretudo essa, tentar desenvolver um bocadinho, se conseguires responder, sim. Não é? Sim. Essa questão, como é que elas se relacionavam? Sim, primeiro o Almanac Perpétuo, em princípio, não foi escrito por Zacuto. O José Chabas e o Goldstein têm estado a fazer os estudos das várias tabelas de Zacuto e dos vários livros manuais atribuídos a Zacuto, e chegaram à conclusão que não foi Zacuto que fez o meu Almanac Perpétuo, mas sim José Vizinho, que diz ter sido seu discípulo. Agora, o que é que o José Vizinho fez? Tirou as tabelas do Ibur, esse sim feito pelo Zacuto e depois traduzido pelo Juan de Salaya em Salamanca com a ajuda do Zacuto, e compilou um manual mais pequeno, só com as tabelas que interessavam não só para a navegação, mas também para a astrologia, porque o que nós vemos nestas tabelas são, as posições do Sol, né, que são precisas depois para a navegação, mas também como calcular o ascendente, como calcular as casas astrológicas. Portanto, todas estas tabelas que estão no Almanac Perpétuo e no Ibur, acho eu que o propósito delas era
basicamente a astrologia. Foram depois utilizadas para navegação, porque dava muito jeito também com a posição do Sol saber para poder navegar. Mas eu acho que o principal destas tabelas era precisamente a astrologia, porque os astrólogos precisavam de prever onde é que estavam os planetas para conseguir fazer as suas previsões. Portanto, eu acho que sim, que é por isso. Mas lá está, no século XV, eu aqui estou a fazer esta distinção entre astrónomo e astrólogo, porque a historiografia refere sempre astrónomo, astrónomo, astrónomo. E nunca refere a parte astrológica, nem nunca, como eu demonstrei, as transcrições que existem deste manual, este manual é só astrológico, as transcrições têm imensos erros. Lá está, porque quem as fez não sabia a astrologia, portanto não sabia, aliás, eles fazem umas críticas que hoje em dia não seriam admissíveis em historiografia, mas pronto. Mas no século XV não havia essa distinção, tanto astrónomo, astrólogo, era a mesma coisa. Agora, tal e qual como o Ptolomeu faz o Almagesto para a parte astronómica e depois faz o Tetrabíblos para a parte astrológica, o Zacuto faz igual, faz o Ibur com as tabelas, só com tabelas astronómicas, e depois escreve o Tratado de Astrologia Médica com a parte só astrológica. Não sei se respondi à tua questão. Sim, Francisco. Acho que são simples, que é, a primeira é o facto de haver um complemento faz-me pensar que este manuscrito tem uma história dividida, não é? Porque para escrever uma primeira parte, se calhar há um manuscrito que será perdido e que depois, por necessidade, resolveu fazer este complemento e o que chegou e tem-se em Sevilha é este. Nós temos alguma coisa sobre ele já ter trabalhado nestas três partes primeiro, porque é que ele resolve, talvez esteja no texto? Ele diz, sim, ele diz no texto que decidiu como, portanto, o Mecenas pediu-lhe para ele fazer um tratado médico, ele escreveu o tratado médico e depois no fim diz: e como eu acho que os eclipses do Sol e da Lua são muito importantes, porque os luminares é que representam a vida, e então decidi acrescentar também esta parte, apesar dessa parte não ter sido pedida, ele decidiu acrescentar também para ficar com o manual mais completo. Temos fontes primárias que corroborem a prática médica do Zacuto? Eu acho que não é este texto, o manuscrito que eu estudei, eu acho que não é de Zacuto, foi um copista que fez, porque ele termina com uma menção a Jesus Cristo. Não, existem fontes, não neste manual, fontes que nos digam que o Zacuto foi também médico, foi também físico. Quer dizer, uma pessoa que tem este conhecimento todo e não aplicar, não é? Não, mas não existe, eu não consegui encontrar nenhuma fonte que diga isso, mesmo, portanto, eu tentei estudar a corte do Juan de Zúñiga e havia outro físico, não me lembro agora o nome dele, e havia o astrólico, que era o Zacuto astrólico, portanto, que era o astrólogo lá da corte do Zúñiga. E outro que está relacionado com este é onde e com quem é que ele aprendeu? Aprendeu em Salamanca? Não sabemos, sim, não sabemos, mas provavelmente não teve na universidade, mas as tabelas dele são iguais às que eram dadas na Universidade de Salamanca, mas não conseguimos, há uma parte das atas da Universidade de Salamanca que não existe, não sabemos, poderá ter sido nessa altura, mas não se sabe. Mas a maior parte, mas o Shabazz e Goldstein acham que não, que ele não passou pela universidade, apesar de, com o Salaya, sim, o Juan de Salaya foi professor da Cátedra de Astrologia na Universidade de Salamanca e, por vistos, eram amigos, porque isso está provado em que Zacuto ajudou o Salaya a traduzir do hebraico para o espanhol as tabelas do Ibur, portanto, ele conhecia e dava-se com os professores da Cátedra de Astrologia, mas penso que não terá ensinado lá. Mas é possível? É possível, talvez. Aprendido lá? Aprendido lá, talvez, não sabemos nada da juventude de Zacuto. Portanto, ele nasce em 86 e depois só em 78 é que aparece com o Ibur. Até aí não sabemos nada. E depois também há as aulas informais, o ensino informal, não é? Que é sempre qualquer coisa que é difícil
Pois. Sendo Acontece de origem Judaica, não duvido. Poderia ter escola própria. Sim. Sim, pois, porque ele diz que os professores dele foi o pai e o rabino Aboeb, que veio para Portugal também na altura da expulsão dos judeus de Espanha. Portanto, mas são as duas únicas menções que Zacuto faz. Sim, já é qualquer coisa. Sim, pois. Mas ele não diz mais, só diz isso quando diz já no Sefer Yoessin, que é o que ele escreveu já em Jerusalém, o manual que ele escreveu em Jerusalém sobre a genealogia, mas esse não é da astrologia, nem é da astronomia, é sobre a genealogia dos judeus. E aí ele faz essa menção. Mais questões? Então, não tendo mais questões, eu disse mais uma vez obrigado. Obrigada eu.